De novo, eu quero agradecer, né, essa possibilidade de falar, de dividir a mesa com o Maurício, que já deu uma grande aula aqui com a exposição, com a Silvia, com o Tadeu, né, com o Tasso. E quero também agradecer ao Leipzig, né, que é o nosso grupo de estudos e o nosso grupo de pesquisa, porque ele concentra um monte de gente interessante, interessada, e que faz muita coisa nesse debate ter sentido, né? Então, é um agradecimento público dessa entrada. Bom, essa mesa era uma mesa de panorama interdisciplinar, né? E aí me coube, enfim, ficar responsável pelo que as ciências humanas teria a dizer sobre o assunto, né? Isso já é, de antemão, uma grande responsabilidade, assim, porque as ciências humanas são muitas ciências, né, de alguma maneira. Então, eu já peço desculpas também e digo que eu vou falar um pouquinho de uma parte das ciências humanas que eu caminho melhor, que é um pouco a produção das ciências sociais, né, de uma maneira mais geral. Não vou tentar dar conta de toda essa produção. E, nesses minutos que eu tenho, eu vou tentar fazer um panorama muito breve, muito rápido, de como é que enfim, estão as pesquisas, quais são as principais questões. Eu não vou falar propriamente sobre o meu trabalho, né, mas, enfim, eu vou falar um pouco desse panorama geral, né. Também pensando um pouco como Maurício, o que tem de consensual na produção de ciências sociais brasileiras sobre o assunto, né? E aí eu vou trazer mais para a questão do Brasil também, porque é o que nos interessa discutir aqui de alguma forma, né? Toda pesquisa em ciências sociais que começa do seguinte princípio: olha, o consumo de drogas é um fenômeno que é ancestral, né? Que, de certa maneira, ele é constitutivo quase da condição humana, mas que só recentemente, ao longo do século XX, algumas dessas substâncias foram sendo consideradas drogas, né? Nesse processo, né, que, enfim, foi se desenvolvendo ao longo do tempo, só foi possível com que algumas substâncias fossem consideradas drogas por meio de processos bastante específicos, tanto de medicalização de alguma delas e de criminalização de uma série de outras, né? E que, uma vez assim constituída, essas substâncias, seus usuários, mas, sobretudo, os seus comerciantes, foram alçados à condição de problema social, né? Esse é um consenso por onde começam as pesquisas, e é daí que a gente pode começar a pensar, né? Se a gente, enfim, eu acho que tem de mais interessante aí é pensar como essa ideia de um problema social foi sendo construído ao longo do tempo, e, uma vez construído, como é que isso criou distintos aparatos e tecnologias, tanto terapêuticas quanto humanitárias, de um lado, mais repressivas e de controle de outro, né? Então, recuperando um pouco todos os textos. Portanto, e agora eu estou usando algumas palavras de Eduardo Vargas, mais do que se apropriar da experiência do consumo de drogas ou do próprio comércio de drogas, o que as sociedades contemporâneas fizeram foi criar, literalmente, o próprio fenômeno das drogas, né? Esse é ponto de partida, e é a partir daí que a gente começa a conversar. No que tange aos estudos de consumo, né, as ciências sociais se dedicaram bastante tempo a tentar aquilo que, de modo genérico, às vezes se chama de contexto sociocultural, né, ou de aspectos culturais, uso ritual, controle social não estatal, né, são sempre temas de pesquisas por onde a gente transita, né, e continuam sendo preocupações de muitos trabalhos, né, o que significa também que as ciências sociais não está interessada apenas, ou não só exclusivamente, nos usos considerados abusivos, né, ou na própria ideia de dependência química, mas também está muito interessada em tentar entender o que são os aspectos prazerosos presentes nessa experiência do consumo, né, quais os aspectos festivos, de sociabilidade, que vão marcando um pouco essa experiência. Também não é o caso aqui de eu ficar evocando, né, quais são os autores, né, de alguma maneira, mas eu acho que, enfim, o marco nessas discussões certamente é um trabalho clássico do Howard Becker, que chama Como se tornar um usuário de maconha. Ele foi feito em 1963 com um músico de jazz nos Estados Unidos, e aí ele ia mostrando como é que, enfim, para consumir maconha tem que aprender uma técnica de consumo, tem que aprender a reconhecer efeitos, tem que aprender a gostar dos efeitos, né, e, uma vez gostando desses efeitos, como é que se relaciona
relaciona com todo o mundo social que, de alguma forma, tem um relacionamento moral em relação a isso. Isso inspirou no Brasil alguns trabalhos que são bastante pioneiros, né? O trabalho do Gilberto Velho, que chama Nobres e Anjos, que é sobre jovens usuários de drogas na Copacabana dos anos 1970. Vários trabalhos do Edward McRae, né? Enfim, sobre as rodas de fumo também de maconha em Salvador e São Paulo, né? Então são trabalhos bastante importantes, de alguma maneira, né? Enfim, todos estão interessados nesses outros aspectos do consumo de drogas, né? E se isso hoje, né, o que eu estou falando para vocês, não é nenhuma novidade no debate, já aparece de algum modo, quase como um senso comum daqueles que se interessam pelo assunto. A questão é que a atualização radical desse princípio, dessas ideias, ainda entram, enfim, com uma série em conflitos com uma série de paradigmas vigentes e bastante hegemônicos, né? Estou falando isso de uma parte desses estudos, né, que o esforço, qual é o esforço ali e o que as pessoas estão interessadas, não só em tentar entender, mas também em argumentar. Que os grupos que estão fazendo usos, que são usos recreativos, relativamente controlados e não abusivos de substância, entender o que está se passando com esses grupos e como é que eles estão fazendo esses usos é sempre uma útil lembrança, né, para a gente questionar qualquer ideia simplista, né, de que todo usuário de drogas é ou pode vir a se tornar um dependente químico, ou de que o uso de drogas é sempre visto como um problema para qualquer pessoa que experiencie alguma substância, independente da trajetória de uso, né? Então, é uma argumentação, né, que vai no sentido de tentar contrariar todas essas questões, né, mostrando sempre que há uma infinidade, uma heterogeneidade de modos de se relacionar com as substâncias, de classificá-las, né, e de perceber o mundo a partir delas. Talvez por isso também, às vezes, nas ciências sociais, tem poucos estudos que lidam com a ideia do sofrimento, né? Às vezes é uma lacuna na bibliografia, mas que hoje eu acho que a gente tem condições de já avançar mais. Isso é uma proposição bastante geral, né? Não há, como o Maurides disse, não há também como ficar ignorando ou imaginando que isso é só o conhecimento das ciências sociais. A melhor das ciências sociais está sempre feita nessa inter-relação com outras áreas, né, e com aquilo que está sendo produzido em outra área. Sobretudo, tem muitas críticas, às vezes, a essa ênfase do contexto, né, o que significaria esse contexto, né? Então, tem trabalhos mais recentes que já estão tentando resolver isso de uma maneira mais interessante. E tem também, como os trabalhos do Eduardo Vargas em Minas Gerais, tentado pensar como é que o uso de substâncias implicam em produção de pessoas no mundo contemporâneo. O que ele está querendo dizer é como é que, em vez de pessoas que querem uma vida em extensão, que é o caso do que pregam, por exemplo, as ciências médicas, há pessoas que preferem a intensidade, né? Não é em extensão, mas a intensidade. Também tem muitos estudos que estão tentando ver como é que a gente articula melhor todas essas inter-relações entre substância, sujeito, contexto e evento, né? Porque, enfim, ainda assim, né, ainda que você reconheça que o uso de drogas, né, enfim, se relaciona a determinado contexto ou uma determinada trajetória de vida, os eventos importam, né? Aquilo que o Eduardo Vargas vai chamar, tem hora que a onda bate, tem hora que a onda não bate, né? Então, nem todo consumo de drogas implica que o evento vai ser bem-sucedido de alguma maneira, né? Metodologicamente, como é que essas pesquisas são feitas, né? A maioria é qualitativa, é bastante etnográfica, tem uma série de estudos que, enfim, sempre se usou, de alguma maneira, nas ciências sociais, a observação participante, mas isso nunca era explicitado, né? Era sempre algo que estava implícito ali, nunca era problematizado em termos epistemológicos, e, felizmente, eu acho que esse já não é mais o caso também. A tese que o Maurício Fiore acabou de defender, ela mostra isso com excelência, ele coloca, né, ele, como esse observador participante, radicaliza em termos epistemológicos o que isso significa, e eu acho que também é algo que a gente tem que pensar bastante sobre isso. Mais recentemente, também,
Eu tenho trabalhado num texto com a Beatriz Labarte, né, que é uma estudiosa do campo da ayahuasca, né, de alguma maneira. A gente está tentando fazer um texto que vai chamar assim, por uma antropologia das drogas, uma coisa geral, assim. Mas a ideia é um pouco tentar mostrar como é que os contextos variados modulam as experiências, né, e como é que sempre em cada experiência tem uma série de controles informais, né, como é que se elabora controles informais entre os próprios consumidores, né? Esses controles não necessariamente rebatem direto naquilo que são os controles legais ou formais do Estado. E aí a gente está tentando fazer um panorama dessa discussão, né? Uma coisa meio gigantesca, mas tentar juntar todos os contextos que a gente tem conhecimento, de alguma maneira, para pensar como é que, em contextos tradicionais indígenas, né, que a Beatriz conhece um pouco melhor, o uso do peiote da ayahuasca, por exemplo, em alguns rituais contemporâneos, né, como o caso do Santo Daime, ou mesmo recreativo, como o uso de substâncias em festas raves e o uso social do álcool, ou, no caso das pesquisas que eu tenho mais familiaridade, que são os consumos abusivos, né, o crack nas ruas, ou mesmo a experiência do consumo de drogas nas prisões. Enfim, a gente está tentando fazer uma coleta daquilo que a produção mais ou menos já mostrou, para mostrar que há sempre controles informais que estão sendo acionados de alguma maneira ao longo desses consumos, né? E que, portanto, né, esse uso ritualístico não é só um privilégio das sociedades tradicionais, né? E também esses contextos supostamente abusivos, né? Como os casos das cenas de consumo de crack que eu acompanhei, também o uso de drogas é sempre, de alguma maneira, regulado, assim, né, pelos próprios consumidores. Acho que isso, enfim, tem sido uma contribuição também para o debate, né, e um pouco como é que a gente reconhece a positividade do uso de drogas, né? As ciências sociais têm tentado trazer muito esse debate, entendendo a partir de uma perspectiva também de direitos humanos, né, e não só de tentar pensar modelos de contenção ou uma série de terapêuticas. Eu acho que, nesse avanço de pesquisas, já tenho que tentar finalizando, né, também é importante, aí tem uma outra vertente de estudos, considerar relações desiguais, extremamente hierárquicas, presentes na sociedade brasileira, tendo sempre em conta todas as formas de violência que estão no centro da discussão pública sobre o tema. O que significa dizer isso? E porque também isso é outra parte de estudos. Porque não se pode, né, no Brasil atual, imaginar, como a Andréa já falou, como o Maurício já falou, que tanto o mercado, quanto o comércio de droga, quanto o consumo de drogas estão encapsulados por essa política, que é uma política proibicionista, e essa política é, como toda política, também atravessada por desigualdades sociais. O que implica que, na prática, né, tem fronteira significativa entre os consumidores, tem distintos tratamentos jurídicos, tem díspares negociações com policiais, e aí a discussão com policiais é tanto, enfim, com a grande negociação que está em jogo não é se vai ou não ter flagrante, mas é se tipifica em uso ou tráfico, né? E ainda tem diferentes aproximações com isso que as ciências sociais também vai dizer, isso é uma fala nativa, de mundo do crime, né? E aí o mundo do crime não é o crime, isso é uma fala nativa, é perfeita, mas essas coisas não se correlacionam de maneira tão direta assim. E aí, então, vai ter uma gama de estudos gigantescos tentando pensar como se dá esse mercado de drogas, né? Acho que tem vários textos, também não é o caso de mostrar, mas sempre mostrando como é que as dinâmicas de mercados, né, que se dão nas classes médias e de elites não é a mesma dinâmica de mercado que se passa nas periferias das grandes cidades, né? E aí, para entender quais as relações, eu acho que o mais radical que essas pesquisas estão mostrando é o seguinte: para entender relações entre tráfico, mercado e violência, a gente não tem que só entender o que está acontecendo nas periferias ou nesse mercado de drogas, mas a gente tem que observar ligações perigosas de uma série de mercadorias políticas, o que significa colocar no centro da discussão arregos, subornos, acertos que são feitos com policiais, que, de fato, é o que vai configurar também o que é esse mercado e o funcionamento
desse mercado. Então, tem assim uma série de estudos que estão tematizando ilegalismos, mundo do crime, mercado de drogas e violência, né, tentando sempre pensar uma relação bem conflituosa entre legalidade e ilegalidade, e observando que também bons trabalhos e boas proposições sobre o mercado de drogas precisa, antes de tudo, né, assim como a gente já relativizou aquilo que era o consumo, também relativizar o que é crime, também relativizar o que é violência, ao invés de tomá-los como dados, e concentrar numa série de perspectivas que também são perspectivas metodológicas, que está interessada no que os praticantes desse mercado têm a dizer sobre o assunto, né? E também não sempre tomá-los de fora. Acho que também é crescente nesse campo de discussão todas, né? Enfim, tem uma série de produções mais recentes interessadas, enfim, nos serviços e tecnologias, tanto estatais quanto não estatais, que estão sendo criados, né, para controle, para cuidado, para higienização ou para conversão, né, dos que estão usando droga. E aí tem uma série de estudos interessados nas igrejas, nas comunidades terapêuticas e quais as relações que estão sendo feitas ali. Não me parece aleatório Foucault falar isso sobre as prisões, né? As prisões já nascem em reforma, né? Muitos dos serviços também começam a nascer já em reforma, né? São logo construídos e já estão sendo completamente reformados, né? Enfim, acho que é uma outra frente de estudos que tem muito interesse nisso. Finalizando, enfim, é um panorama, como eu disse para vocês, é um panorama brevíssimo, eu fui rápida, eu tentei escrever para me ater na questão, né? E aí eu quero finalizar colocando uma questão um pouco pessoal. Assim, eu estudo esse tema desde 2005, assim, trabalhando com situação de rua e consumo de drogas, portanto, tem quase 10 anos, né? E é bastante visível, assim, e notável, acho que o Maurício também deve ter essa percepção, o quanto as pesquisas e os pesquisadores aumentaram ao longo desse tempo, assim, né? E quanto as diversas temáticas, né, de estudo se multiplicaram e se diversificaram, né? E eu acho também, enfim, que é notável, né, que aquele primeiro ponto de partida analítico que eu disse para vocês, né, o que as sociedades contemporâneas fizeram foi criar o próprio fenômeno da droga, o quanto isso é importante para também nos aglutinar a todos numa conversa e para servir de ponto de partida analítico, investigativo, né, sempre trazendo novas questões, novos desafios, e aí não só nos novos desafios teóricos, mas também novos desafios políticos. Eu acho que, enfim, percebendo esse crescimento é muita coisa, né? E eu acho, enfim, é bastante coisa também, não só o que foi feito, mas eu acho que é também bastante coisa aquilo que tem que continuar sendo feito, investigado e proposto, mas eu acho que é bastante coisa, isso é que importa, eu já vou finalizando, porque a gente está lidando com questões que são questões politicamente sensíveis, né? Então, ver um pouco esse avanço do debate, ver esse auditório cheio, enfim, de alguma maneira me faz ter esperança. É isso. Obrigada.